Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aula, dando continuidade no nosso curso e ainda falando de direito material que impacta na sua advocacia. Qual é o assunto dessa vez, professor? O assunto vai ser, pessoal, olha lá, a hora em itinere e o acidente de trabalho no trajeto casa-trabalho. Como que era, gente? Vamos trabalhar aqui agora como que era e como que ficou após a reforma trabalhista, tá? Antes da reforma trabalhista, o tempo despendido pelo empregado em condução fornecida pelo empregador até o local de trabalho de difícil acesso e não servido por transporte público regular era computado na jornada de trabalho, tá? Antes era assim, gente, tá? Então, agora, com a reforma trabalhista, o legislador retirou essa possibilidade de computar na jornada de trabalho do empregado esse tempo de deslocamento, mesmo se o empregador forneceu o transporte, tá? Então, mesmo se o empregador forneceu o transporte, não vai ser computado esse tempo de deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, na jornada de trabalho do empregado. Tá? Então, isso foi retirado, essa possibilidade foi retirada. Agora, pouco importa se o empregado vai para o transporte fornecido pelo empregador, se ele vai com carro próprio, vai de ônibus, vai de bicicleta, vai de Uber, não importa qual é a forma de deslocamento do empregado. Esse tempo não será computado na jornada, não deve ser computado. Tá? Então, é essa modificação que a reforma trabalhista trouxe. Mas e os contratos em curso? Como é que fica isso? Como que a gente pode trabalhar em relação aos contratos? Vamos ver, olha lá. Lá no Guia Prático da Reforma Trabalhista, na página 50, nós temos uma informação importante, que diz o seguinte: a Reforma Trabalhista apenas suprimiu a última parte do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, deixando de expressamente retirar o direito ao recebimento de horas extras em itinere. Isso significa que o TST poderá manter a vigência da súmula 90, que é aquela súmula que trata da hora em itinere, e, por consequência, manter o reconhecimento do direito de receber horas em itinere nos casos em que o local de trabalho é de difícil acesso e não servido por transporte público regular. Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando isso porque a reforma só tirou a última parte do parágrafo 2º do dispositivo do artigo 58. O que isso significa? Significa que a súmula trata de uma coisa e o artigo trata de outra. A súmula fala que em local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular e o empregador fornecer esse transporte, será computado esse tempo na jornada. É isso que fala a súmula. A lei não fala isso. A lei não diz que em caso de localidade de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, o empregador fornecer o deslocamento do empregado, esse tempo não será computado na jornada. A lei não fala isso. A lei só tirou a última parte dizendo que o tempo de deslocamento não entra na jornada. Só isso que ela falou. Agora, a questão de local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular é uma questão específica. Por isso que existe essa súmula. O que eu estou falando aqui? Você que é advogado de empregado e empregador. Quem é de empregado pode argumentar nesse sentido e ainda pleitear essas horas em itinere. Quem é advogado de empregador vai dizer que não. O fato da Lei 13.467 excluir essa última parte do parágrafo 2º do artigo 58 impossibilita qualquer possibilidade de hora em itinere. Inclusive aquela hora onde o empregador fornece o transporte público, né, o transporte para o seu empregado, e na localidade não é servido, não há transporte público regular. Tá? Então, dessas duas maneiras, advogado de empregado e empregador podem trabalhar, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso material. Tá? E o acidente de trabalho, pessoal? Casa-trabalho. O que mudou? Nada. Tá? Não mudou absolutamente nada, porque a reforma trabalhista não alterou o artigo 21 da Lei 8.213 de 90. Então, você aí que já ouviu em noticiário, em telejornal, até mesmo cursos, gente, cursos, né, de profissionais da área do direito ou da contabilidade, informando que agora com a reforma trabalhista não existe mais acidente casa-trabalho, trabalho-casa. Isso é mentira, isso está tecnicamente errado, pessoal, tá bom? Não caiam nessa, não vamos cair nessa balela dessa informação falsa, dessa fake news em relação à hora e itinere e o acidente casa-trabalho, trabalho-casa. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o legislador quisesse alterar, retirar, afastar o acidente casa-trabalho, trabalho-casa,
né, que é equiparado ao acidente de trabalho, ele teria modificado expressamente a Lei 8.213. Ele não fez isso. Tá? Ele só modificou a CLT. Então, ainda continua o acidente casa-trabalho, trabalho-casa, mesmo com a exclusão da hora e itinere do ordenamento jurídico trabalhista. Tá certo? Fica aí, aguardo você na nossa próxima aula. Um grande abraço, até mais!